Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, meu irmão. Bom dia a todos. Salve Maria. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez nessa manhã de quinta-feira para juntos meditar, partilhar na vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Quero agradecer você que já está aí ao vivo, conectado nas redes sociais através do YouTube, também da Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica. Nossa gratidão, nosso carinho, nosso agradecimento pela presença, pela amizade, pelo incentivo. Já vai compartilhando aí com seus contatos, marcando seus amigos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, depois de 3 semanas. 3 semanas, né, Michel? Bom dia. A gente ficou fora do ar aí com os problemas técnicos, mas... Bom dia. Graças a Deus estamos aí. Bom dia, sua bênção, Padre. Bom Deus dia para abençoe, você que nos ouve aqui na Rádio Santa Rita de Cássia. Foi um pequeno inverno aí, mas já superado. E hoje o Padre está aqui com a gente, graças a Deus, para rezar. Neste programa que é uma bênção, você vai participando, mandando a sua mensagem aí na nossa rádio, nosso aplicativo, enfim, participe com a gente. Vamos consagrar nossa manhã? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos ser pecadores. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Perdoamos-nos mutuamente do fundo do nosso coração e imploremos o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que já partiu para a casa do Pai, mas ainda está no seu coração, na sua saudade, no desejo de reencontro. Na luz do vosso reino, vós que com vossa ressurreição
nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Um bom dia a todos mais uma vez. Deus seja louvado pela presença de todos. Acabando de entrar aqui também através do YouTube. Você que está indo no YouTube, Deus seja louvado. Mandando aqui a minha bênção aqui, ó. Deus seja louvado pela sua vida. Olha aí. Acabei de mandar, Deus te abençoe. Depois a gente vai saudar de um modo mais carinhoso, se não todos, a grande maioria de vocês, em agradecimento pela participação. Deixa seu comentário, deixa sua participação, deixa o seu testemunho. Participe conosco desse programa, que cada vez mais tem sido uma bênção de Deus. Tenho certeza que muitos têm se beneficiado, sendo feliz. Quero ver quem fica feliz depois de partilhar bastante. E eu tenho certeza que muitos de vocês já dão testemunho disso. Quando me encontram por aí, quantas palavras boas que a gente ouve de testemunho por ter participado, por estar participando. Muitos de vocês realmente são tão fiéis que, quando não tem, nos cobra. E eu acho tão interessante isso, viu? Quantas mensagens eu recebi ao longo desses dias porque não estava tendo o programa. Fico muito feliz e motivado. E é isso que realmente nos dá força. Nós temos um alcance aí imenso através da Rádio Santa Rita de Cássia, Conexão Católica, através da web rádio, né? Eu creio que 15 mil ou mais ouvintes aí está aí de todos os cantos do mundo aí, de alguma forma tendo contato a esse programa. E diretamente, você que através do YouTube, também é um canal onde já não é tão expressivo, porque o algoritmo ele tem uma grande recusa em entregar o programa, né? Então depende muito de incentivo, de perseverança. Por isso a gente sempre pede a vocês 2 minutos que você deixa o celular conectado já ajuda. Uma mensagem que você manda, contando uma história, agradecendo, falando nesse sentido, o algoritmo já vai mandando para pessoas que querem também ter alguma sensação de paz, de alegria, de satisfação. É a nossa grande luta. E como é bom quando a gente consegue entrar no coração de alguém através da palavra. Eu confesso a você que esse programa ele está pronto 3 semanas, mas ontem, conversando com algumas pessoas, dentre elas a dona Mirtes, uma grande amiga da comunidade, o Bom Pastor, que ela relatava uma experiência que me deu vontade de partilhar um pouco sobre esse sentido diante de outros relatos que eu tive também. A gente sabe que o luto, realmente, ele não é só quando a pessoa morre. Olha, eu estava meditando, o luto é o preço que pagamos por amar. Não é sofrimento, é lógico, traz sofrimento, traz dor. Por isso que sofremos, porque amamos. Eu tenho a ousadia de dizer a vocês, sou capaz de apostar a minha vida, que quando não há amor, antes mesmo da vela apagar lá no dia do velório, não tem, coloca o caixão, acende as velas, coloca as flores, aquelas coroas de flores, e geralmente é uma choradeira, né, daquele momento triste. Quando não há amor, eu tenho a ousadia de dizer que antes da vela apagar, antes das flores secar, já veio o esquecimento. Talvez o máximo que dure até o 7º dia. E luto, eu já ouvi falar gente falando assim,
é frescura. Não, luto não é frescura, luto não é fraqueza. Luto, ele é algo que a gente sempre fala aqui, né? Que é preciso atravessar e não evitar. Não tem como evitar o luto, porque mais cedo ou mais tarde dispara um gatilho aí e acaba, se você não atravessar o luto, se você não viver o luto, se você não superar o luto, você vai ficar eternamente dolorido, causa dor, vai causar sofrimento. Quando chega, por exemplo, o dia de aniversário, um Natal, uma Páscoa, um Dia das Mães, um Dia dos Pais, enfim, vem todo um gatilho da falta, da ausência, pode causar dor. Então, se você atravessou o luto, esses momentos você vai vivenciá-los tranquilo, homenageando até aquela presença que não está, vivenciando como se ela estivesse, como a gente sempre fala aqui. Porque o luto é preciso atravessar e não evitar. E isso se resolve quando você aceita, e aí, então a vida continua, e que a pessoa que você perdeu, ela continua também, ela continua dentro de você, mas numa vida com Deus. E olha, é um mistério profundo da existência humana. Por isso que cada um tem um jeito. Não há uma fórmula pronta para cada um. Cada um tem um tempo. Cada um tem um jeito de passar por luto, de superar por luto. As linguagens, os termos, os momentos, tudo é vivenciado nessa hora. Então, a gente pode até oferecer uma reflexão que une conhecimento científico, mas que é dentro dos momentos biológicos, mas também espiritual. E a experiência de que acompanha pelo aspecto físico e tem uma espiritualidade, por isso que o nosso programa, a nossa ideia, a nossa reflexão, o nosso intuito, o nosso testemunho, a nossa pregação, podemos dizer assim, a nossa evangelização, reflexão é pautada na realidade da vida eterna, numa visão, num conceito, numa dimensão cristã católica. É o que nós acreditamos. Várias seitas, várias religiões têm as suas filosofias, têm o seu jeito de interpretar. Mas nós procuramos trazer uma mentalidade, uma reflexão, uma consciência pautado em Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Salvador. Que esse ano estamos aí já no tempo do Advento, nos últimos dias do ano jubilar, o jubileu Peregrinos na Esperança. E agora no Natal nós vamos comemorar 2025 anos do nascimento de Jesus. Eu tenho falado muito lá na paróquia onde eu estou, Santo Agostinho, que não é comemorar o aniversário de Jesus, não é isso não. Não é isso não. Isso é uma mentalidade, eu acho que distorcida. Desculpa, estou querendo ser o dono da verdade, cada um pode entender do jeito que quiser, mas eu não concordo e eu não aceito, eu não entendo assim, né? Michel, tem padre que canta, tem parabéns, né? Traz o menino Jesus, parabéns. Vamos cantar parabéns pra Jesus. É, Já isso ouviu mesmo. isso aí, né? Por aí. Nada contra, não estou debochando, não estou. Mas eu quero que entenda que é o mistério da encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. É o momento da graça de Deus que entra na vida da humanidade para salvá-la. Então, todo o mistério do amor de Deus, da encarnação de Jesus. É isso que nós relembramos a cada ano. Por isso, essa primeira vinda, ele veio de uma forma simples, humilde, na fragilidade de uma criança. E a gente reza, a gente proclama, a gente professa que ele há de vir em sua forma gloriosa, não mais na fragilidade de um menino, mas na glória de um Salvador, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Por isso, nós aguardamos a sua segunda vinda, e é aonde
Deus será tudo em todos. Então, meu irmão, minha irmã, são 2025 anos de caminhada, de fé, rumo a essa realidade que Deus nos oferece, a vida eterna. A encarnação do Verbo foi para nos salvar, foi para nos santificar, foi para nos conduzir à morada eterna preparada para todos. E aqui cada um tem o seu tempo, a sua missão. É uma viagem, eu sempre falo, breve ou longa, mas é uma viagem que fazemos e de Deus saímos, para Deus voltamos. Eu sempre falo e gosto de falar, vovó vai fazer 104 anos, dia 10 de janeiro, com a graça de Deus. Uma vida longa, uma vida longa. 104 anos é muita história, é muita bênção, é muita graça, uma vida longa. Mas 3 semanas atrás eu fiz a exéquias de uma criança de 4 meses. 4 meses. Desse tamanho dentro do caixão. Até hoje eu tenho na memória aquela imagem. Vida breve. Vida breve. Não sei. Eu falava até e ficava pensando assim, por que uma criança morre? Mas é a vida. É o mistério da nossa encarnação. É o mistério da nossa vida. O fato é que naqueles 4 meses que ela viveu também, ela pôde experimentar a sua vida. Quantas alegrias ela deve ter dado para sua família, embora ter perdido de um modo assim tão rápido, tão prematuro, mas é uma experiência que foi vivenciada. Diferente de outras realidades. Domingo passado, eu falava com uma mamãe que perdeu a filha dela pelo suicídio, 32 anos, 3 filhos, e ela estava num momento de muita provação, de muito desespero, causado pela depressão. De certa forma, digamos que ela pode ter aliviado a dor dela ao perder a esperança pela vida e ter, tragicamente, tirado a própria vida. Porque Deus é um mar de misericórdia, de amor, que Ele afoga qualquer desespero. E eu falava para essa senhora, tomara que ela tenha encontrado a paz que ela não tinha encontrado em vida. Tomara que ela tenha encontrado. Agora vamos rezar para a vida que continua. Porque imagina a provação que hoje passa a mamãe dela, o papai dela, os filhos dela, o esposo dela, os amigos dela, a pessoa que amava. Então, eu até falava pro pessoal, não sei se tem alguém que está passando por uma provação tão grande assim, ao ponto de pensar e tentar contra a própria vida. Não perca a esperança, não se entregue. Procure se abrir para alguém, procure o padre, procure um profissional, procure um amigo, procure se abrir, procure pôr para fora mesmo, falar que não está que não está suportando, que não está fácil, que a vida está... Mas até você ter forças de dar a volta por cima, de vencer a aprovação, de não tirar a própria vida, porque talvez você que esteja aí pensando nisso, com esse pensamento, talvez você vai aliviar a sua dor, quem sabe, mas você vai deixar uma dor muito maior, uma tristeza muito maior, um sofrimento muito maior. Então, esses momentos que eu gostaria de partilhar, porque você já parou para pensar como que deve ser o último suspiro? Eu lembro que alguns programas atrás a gente tocava de um pouco superficial nesse tema, mas eu falando com a dona Mix esses dias, ela me contava a experiência que ela teve. Ela foi fazer um exame lá, deram um remédio que ela teve alergia. Não sei se a dona Mix está ouvindo aí. Ajuda o padre aí, dona Mix. Pode colocar o seu testemunho aí. Ou um dia vem aqui com o padre para dar. Mas me tocou quando ela falou que na reação alérgica do remédio, a correria de toda a equipe médica, dos médicos, o desespero dos médicos, para reverter a reação alérgica do remédio. E a dona Mix dizia que estava em paz, estava tranquila.
quase falando para os médicos, calma, calma, fique em paz, eu estou tranquila. E a dona Mix falando que o tempo dele de desespero, de pegar lá, é desfibrilador que fala, como que coloca no coração lá. Então, clamando, pegando aquela correria, e ela inchando, ficando roxa, e ela em paz, em paz. Falou que rezando o terço, deu tempo de rezar o terço todinho, até que conseguiram reverter a situação, e ela estava lá na igreja participando da Santa Missa, louvando e agradecendo a Deus. Essa experiência me tocou. Como também uma vez eu estava numa confraternização com o pessoal da Polícia Militar, os amigos lá do batalhão da Coab, né? E aí, os amigos lá do batalhão da Coab, tava eu e o padre José João. E lá, não sei se o padre José João teve um momento lá de queda da diabetes dele, enfim, ele caiu e bateu a cabeça, abriu um negócio na cabeça dele. Não sei se o padre José João tá ao vivo aí, se tiver também. Lembre desse dia e aquele desespero para socorrer ele, né? Levaram para o hospital, levou ponto, tal. Aquela correria, como diz a molecada, aquele vucu-vucu. E depois que passou, o padre José falou assim, mas eu senti uma paz tão grande. Eu tava numa paz tão grande. Não lembro se ele falou que viu uma luz assim. Aí eu falei assim, mas Deus falou, pode voltar, não é para ficar em paz não, porque você tem dívida para pagar, né? O exato momento da morte. Não sei. Eu estava meditando isso depois. É um momento, um evento, uma experiência multifacetada. Se for estudado pela ciência, como a gente já viu muitos relatos, né? Vivenciado pela medicina, mas também pode ser interpretado pela espiritualidade. O que acontece com o corpo, e aí vai dizer a ciência, vai dizer a experiência, o momento físico da morte, o momento exato. Geralmente, sei lá, talvez não seja um evento instantâneo, mas talvez um processo gradual que culmina assim no fim, na cessação, no término das funções vitais. Como a pessoa física, o seu aspecto físico, a sua aparência, por exemplo, o corpo pode se apresentar. Eu já tive experiência, Michel, de várias vezes estar ministrando a unção dos enfermos, e aí a gente chama de extrema unção. Eu lembro no Tocantins, a primeira vez que eu fui ministrar a unção dos enfermos, e eu sempre fui muito devoto por vela, né? Para mim a vela é tudo, é a luz do Cristo ressuscitado. Então sempre nas orações, sempre quando eu ia fazer alguma oração assim de a vela, tal, e lá eu peguei minha primeira unção dos enfermos que eu fui dar no Tocantins, lá em Santa Rosa do Tocantins. Eu lembro uma senhora, nunca vou esquecer daquela experiência que eu tive, que a senhora, há mais de 3 anos, na cama, e quando eu cheguei lá, ela falou, agora eu posso dormir em paz, porque o padre veio me ver. Nunca saiu essas palavras, quase a palavra de Simeão, né? Deixai agora seu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Então, era um lugar que não tinha padre, estava muito tempo sem padre, e aquela senhora estava na cama há muitos anos. Ela fez a confissão dela, eu dei a unção dos enfermos dela, e do nada, no outro dia, ela faleceu. Então, é o mistério do amor de Deus, né? E aparentemente, realmente, ela estava bem, mas ela estava aguardando a unção dos enfermos. Pois bem, eu lembro que eu cheguei lá e falei, alguém tem uma vela para acender? Né? Foi um desespero, porque lá já também acendeu a vela significa que está nas últimas. Mas, enfim, depois eu aprendi tudo isso, né? E eu lembro, o corpo dela não apresentava que ela estava já partindo. Mas já aconteceu de eu estar no hospital, por exemplo, o corpo apresentar palidez,
apresentar extremidades frias, ali quando começa a diminuição da circulação, né? Tanto sanguínea quanto do ar. A pele pode adquirir um tom diferente, né? Eu lembro de uma vez no hospital da Não São dos Enfermos, uma pessoa, a respiração da pessoa estava tão irregular, estava tão superficial, que no período de respiração estava meio rápido, meio seguido por apneia, fazia um barulho que, de certa forma, dava até um medo, né? E logo em seguida veio a morte, um som causado pela dificuldade de talvez expelir alguma secreção, que isso não significa que a pessoa está sofrendo. Não significa que ela está sofrendo. Às vezes ela está nessa paz, como relatou a dona Mix, como relatou o padre José João. E aí, às vezes, a gente olha quantas e quantas pessoas. Eu lembro da dona Aurora, anos e anos numa cama, a dona Aurora, que era da Imaculada Conceição. Lembro de outras pessoas que anos vegetando numa cama, inconsciente. Tem uma palavra que fala, esqueci agora, em coma, né? Em coma, lembro da minha sobrinha, quantos e quantos anos numa cama. E às vezes a gente olha assim e fala, tá na dor, tá no sofrimento. Quando, na verdade, a pessoa está em paz. Ela pode estar vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso empenho em querer mudar aquela situação, mas ela pode estar em paz. E aí, depois que a morte é decretada clinicamente, muitas vezes não há uma coisa irreversível, cessa todos os sinais vitais, seja da respiração, seja da circulação, parada cardiorrespiratória, enfim, ou da função cerebral com uma morte cefálica, enfim, o que a pessoa sente da perspectiva da medicina paliativa, talvez hoje fala muito, né, da medicina, leva para casa cuidados paliativos, não tem mais o que fazer. Às vezes a gente acha que a pessoa está, mas ela está em paz. Que bom se estiver em paz. Meu irmão, minha irmã, talvez isso seja um conforto. Muitos casos, quando a pessoa morre que é precedido por doenças prolongadas ou por uma sedação paliativa para tirar ali aquele momento de dor, aquele momento de angústia, a experiência no momento final, eu acredito ser de paz, de, sabe, talvez uma inconsciência do sofrimento, mas uma realidade do momento. Como relatava muito bem a dona Mix, padre José João, veio o desespero de todo mundo, mas estava em paz. Não estava quase falando para a equipe médica, calma, eu estou bem. É interessante, né? Se a gente vê também, eu já vi experiência e relatos de pessoas que foram reanimadas, que descrevem não somente os sentimentos de profunda paz, da ausência de dor, mas a visão de uma luz ou a sensação de deixar o corpo e olhar. Embora a ciência ainda debata a natureza exata disso tudo, né? Mas para muitos ela surge na continuidade da consciência que vai além do corpo. O que acontece realmente? Não sabemos, mas dentro de uma reflexão da fé católica para a fé, o momento da morte é o evento mais importante que a pessoa tenha vivido, da vida da pessoa. O momento mais importante. Já temos relatos de pessoas, esses dias mesmo eu vi um testemunho de uma ex-freira que virou protestante, e aí ela teve na Covid as complicações como muitos tiveram. E aí entuba, não entuba, quando chegou no limite, iam entubar. E ela estava consciente. E ela despediu da família, falou, pode entubar. Só que aí, ela teve uma experiência com Nossa Senhora. E ela teve uma visão, ela teve um momento, ela teve uma experiência com Nossa Senhora.
E lá, ela viu uma Nossa Senhora que ela não conhecia. Segundo ela, uma Nossa Senhora que ela nunca tinha visto. E aí, Nossa Senhora estava com ela no colo. Bonito ela contando. Não vou saber nunca contar do jeito dela, mas bonito ela contando. E aí, enfim, quando ela caiu em si, que veio o marido primeiro, depois, ela falou, olha, fique tranquilo, pode ficar em paz. Eu tive uma experiência com Nossa Senhora tão grande que eu fui pro colo dela. E aí, quando ela menos espera, chegou uma outra amiga dela, levando uma imagem de Nossa Senhora para Nossa Senhora de Pietá, Nossa Senhora da Piedade, que tem o menino Jesus no colo. E ela falou, foi essa Nossa Senhora que eu tive a experiência. E aí passou, não precisou entubar, ela saiu do quadro clínico, o médico veio com o resultado e falou, o que aconteceu? É um milagre. Então, o que acontece realmente, a fé católica, no momento da morte, a gente sabe que é o evento mais importante. Por isso, um dia desse eu trouxe uma amiga aqui, a Cleide Marcondes, grande amiga, deve estar nos ouvindo aí também, que ela contou a experiência do papai ter falecido nos braços dela, e eu falava, é um presente. Eu também conversei recentemente com a Kátia, que é lá da Paróquia Santo Agostinho, grande amiga, está aí também ao vivo, ela sempre está ao vivo aí, com o nome lá da empresa dela, né, que a gente fala, olha, é a Kátia, não... Eu esqueci, deve estar ao vivo aí, e ela contava a experiência que ela teve no dia que o papai dela faleceu, e ela praticamente teve ele no colo. Isso é uma graça. O momento da morte para nós é o momento mais importante, porque trata-se do juízo particular, a separação da alma do corpo e a entrada na eternidade, na vida em Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é doutrina. A doutrina católica ensina que a morte é a separação da alma e do corpo. Eu fui pesquisar Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1005. Eu ainda estou meditando nele, porque ontem que eu fui tocar isso, eu quero entender melhor, mas o corpo nosso, tu és pó, ao pó retornará. Dos pó veio, do pó voltará. O corpo retorna ao pó, mas não esqueçam nunca, a gente reza todo o programa aqui, a alma é imortal. Eu estou vivendo no mundo do Criador, você no mundo da criatura. Então, a alma é imortal, ela não morre. E é exatamente nesse momento que a gente tem o nosso encontro pessoal com Deus. É exatamente nesse momento que podemos dizer ao juízo particular. No exato instante da morte, acontece esse encontro pleno com nosso Senhor, com Nossa Senhora. Isso, eu ainda estou meditando um pouco para entender melhor o Catecismo da Igreja Católica 1021, 1022, e fica aí a dica para você também procurar entender, ler, meditar essa riqueza, aonde a gente vai ver que cada homem recebe a sua alma mortal, digamos assim, na sua alma mortal, em sua alma mortal, na imortalidade, a retribuição eterna a partir do momento de sua morte. Ou seja, é um juízo tão particular que põe a nossa vida em relação à vida com Cristo. Que quer que, através de uma purificação, para entrar imediatamente na bem-aventurança do céu. Ou, a gente sabe, para condenar-se imediatamente para sempre. É exato o momento ali que a pessoa, vamos falar um pouquinho mais, que a pessoa que quis viver com Deus, ela vai entrar na vida com Deus, vai passar pela purificação do purgatório, o juízo final é esse. E se a pessoa, infelizmente, a vida inteira ela passou negando a Deus, ela não quis Deus, nesse exato momento a condenação dela foi ela mesma que fez, porque a escolha que ela fez vai refletir nesse momento. Se ela não quis, não quer uma vida com Deus, ela não vai ter. Deus só dá aquilo que a gente quer. E quando a gente quer, a gente busca em Deus ter aquilo que precisamos, aquilo que queremos. Vamos dar um pause, né? Já passou muito do horário, Michel. Estou empolgado aqui, tá vendo? Tomar um café aqui para refrescar um pouco a garganta. E vocês que estão aí, vamos dar um salve antes para eles, Michel, antes do pequeno intervalo, tomar um cafezinho, pega a sua Bíblia, vamos acender a vela logo mais.
Vamos lá, o pessoal que está participando com a gente aqui, chegou bastante gente, hein, padre? Graças a Deus. O Marcelo mandando bom dia. Eu vou falar todo mundo que está dando bom dia, tá bom? O Robson, a Doralice, a Elza Garcia, quem mais aqui também? A Carol Alexandre tá mandando mensagem dando bom dia. A Elza Garcia, Ana Cecília, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Que seja mais um dia abençoado e iluminado por Deus. A Cida Carvalho, o Robson Luiz. Muito bem, eu tô mandando os coraçãozinhos aqui, ó. Letícia Machado, Denis Cruz, Aparecida Nascimento, a Soares, bênção, padre, bom dia. Bom dia, Santa Rita. Dezembro. Deus abençoe, Soares. Dezembro acabou o ano, hein? Que vem o próximo com muita saúde. Estamos aí na reta final, né, padre? Vivendo os últimos suspiros de 2025. Estamos aqui. Também a Leide Santos mandando mensagem, Eduardo Malaquias também, Paulo Leme, a Cida, o Cláudio Silva, a Juscelia Lira, Cleusa, também Inês Aparecida, a Lília Carvalho, a Mona Lisa e o Antônio, todo mundo mandando bom dia e pedindo a bênção. Olha aí, você falou do Diácono Eduardo? Tem o Diácono Eduardo aí, lá da Santa Quitéria. Um abraço, Diácono. Obrigado pela presença. Voltamos já, viu? Fique em paz. Daqui a pouco voltamos. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dança. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração. A fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Voltamos? Olha que bênção, maravilha, meu irmão, maravilha, minha irmã. Deus seja louvado pela vida de cada um. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela participação, pela presença, pelo incentivo de estar conosco. Isso nos motiva muito, porque a gente precisa dessa motivação, como eu te falei, através da Conexão Católica e da Santa Rita de Cássia, que é uma web rádio, a gente chega longe, em vários lugares do Brasil e do mundo, não é mesmo, Michel? É isso aí, a gente chega longe porque a gente está na internet, então todo mundo que tem conexão consegue ouvir a gente aqui e está sendo uma bênção cada vez mais, a gente chegando cada vez mais longe. E a gente fez uma conta aqui esses dias, já passamos dos 100 mil ouvintes aqui na Rádio Santa Rita de Cássia. 100 mil ouvintes. É uma bênção, durante esses 2 anos de Rádio Santa Rita de Cássia,
já ultrapassamos aí a marca de 100 mil ouvintes. Então a gente aqui vê, na por nossa exemplo, no YouTube agora, nós temos aqui o algoritmo marca que está ao vivo. Deixa eu atualizar o meu aqui, porque toda vez que eu tiro aqui para meditar, ele desatualiza. Mas no meu aqui, o seu tá atualizado, hein, Michel? Como é que tá? O meu tá aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso só contando os ouvintes da rádio. Passou de tá? 30, né? Sem contar do YouTube. Ele chegou aqui hoje a 24 pessoas, nós chegamos aqui. Tá vendo? Mas isso não reflete Isso que a ele realidade. que ele dá aqui pra gente, né? O que ele mostra. Não né? reflete Porque a esse realidade. algoritmo, ele mente mais do que... Exatamente. É o nosso algoritmo que não nos deixa ir mais. Só pessoas que eu sei tá muito mais que isso, quase o dobro. Só ali da Santo Agostinho já é muito mais que o dobro. Enfim, faz parte, mas o que a gente está comentando é que o que a pessoa sente espiritualmente, segundo a fé, e eu falava quase agora, que é o encontro imediato com Cristo. E eu acredito piamente, o catecismo da Igreja Católica ensina isso. Que talvez, com as minhas palavras, talvez não, a realidade é essa. A alma vê toda a sua vida com uma clareza total, tudo que ela foi, tudo que ela fez, tudo que ela deixou de ser, tudo que ela deixou de fazer, sob a luz de uma verdade, sob a luz do amor de Deus, sob a luz do amor de Deus. É nesse sentido que vai refletir aquilo que é próprio da nossa caridade, da nossa vida que levamos. Meu irmão, minha irmã, o que essa pessoa sente espiritualmente, segundo a fé, é justamente esse encontro imediato com Jesus Cristo. Olha, essa misericórdia que Deus sempre atua para cada um de nós. É isso que a igreja ensina. Que, lembra, 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, é a definição mais simples e perfeita e plena e completa sobre Deus. O que é Deus? Deus é amor. E Deus, sendo amor, Ele deseja a salvação de todos. Aquele momento, então, do último suspiro, no momento da última, sei lá, do último instante da alma deixar o corpo, é o momento da misericórdia divina, onde o amor de Deus vai se manifestar plenamente para acolher aquela alma, e sobretudo aquela alma já purificada. Por isso que precisamos passar pelo purgatório. Nós saímos de Deus puro, só voltamos para Deus puro. Precisa realmente eliminar o pecado, soltar aquilo que nos prendemos. Eu costumo brincar, Michel, que eu já estou com 52 anos, então uma análise assim, né? Digamos que eu chegue até os 100, vovó vai fazer 104, não sei, pode acontecer, mas pode não acontecer. Eu sei que, eu costumo dizer que até os meus 50 é uma subida, e a nossa vida é assim, né? A gente quer subir, quer sempre mais, e nessa subida a gente vai pegando, vai levando tudo que a gente pode levar, tudo que a oportunidade deu pra gente adquirir. Patrimônio, bem, riqueza, beleza, saúde, tudo. É sempre mais. Essa subida a gente vai, uma bagagem cada vez mais cheia, vai subindo e vai pegando, levando, conquistando tudo. Só que, no meu caso, tem a curva, no meu caso foi com 50 anos, né? Então eu já dobrei, como diz o meu irmão e amigo Padre Braga, já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? A curva da Boa Esperança. Então, nessa curva, a gente começa a descer. E para descer, meu irmão, minha irmã, para a gente não descer tão rápido, é melhor ir largando tudo que a gente tem que pegou na subida. Então vai deixando para trás, vai deixando, né? Na descida você larga tudo. Por quê? É onde o amor de Deus se manifesta plenamente para acolher a alma purificada. E nós precisamos realmente ser purificado. Talvez Deus vai levar ao purgatório aquela alma que fez de tudo, que se esforçou o máximo
para fazer a vontade de Deus, para viver a vida de amor, de entrega, de serviço, de compaixão, de simplicidade, enfim, a vontade do Evangelho, esse será levado ao purgatório porque ele quis. Eu sempre falo, por exemplo, uma pessoa que, quando chama uma pessoa que não crê em Deus, por exemplo, que infelizmente, Deus pode constatar a escolha irreversível pela sua rejeição. Ou seja, a pessoa escolheu a vida inteira não querer Deus. Nesse momento é irreversível. E mesmo assim, pode acontecer, olha lá no alto da cruz, aquele que nós aprendemos a chamar de bom ladrão. Os últimos instantes da vida, ele, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ele quis uma vida com Deus. Já o outro não. Debochando, praguejando, blasfemando, rejeitou a vida com Deus. Então pode acontecer isso? Claro que pode, infelizmente isso pode acontecer. E aí, a pessoa viveu essa vida aí, pode até chamar o padre vai lá fazer exéquias, vai rezar porque precisa confortar a família que fica e passar uma palavra de esperança, de consolo, de força. Mas o padre terminou a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, acabou ali, não tem mais nada, fica ali. A pessoa viveu a vida dela, ela vai receber a morte dela. E a gente sabe que a nossa morte é a morte que acabou ali. Agora, quem vive a docilidade do Evangelho, quem se esforça para viver uma vida de fé, doutrinalmente falando, se purificando, se penitenciando, praticando realmente a caridade, o amor, a penitência, a conversão dos pecados, enfim, um dia também vai morrer, é inevitável. Mas, meu irmão, minha irmã, ali, quando a pessoa se encontra nesse momento da morte, ela não viveu a vida dela, ela viveu a vida de Cristo. E quem vive a vida de Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em Cristo não morrerá jamais, porque eu o ressuscitarei no terceiro dia. São as palavras do Senhor. Portanto, a esperança da ressurreição nos faz dizer, entender, compreender e querer viver que a morte, ela não é o fim da história para o corpo. A fé cristã, nossa fé cristã, sobretudo cristã católica, ela se fundamenta nessa promessa da ressurreição dos mortos. Pegue 1 Coríntios capítulo 15 e medita para você ver o corpo, o que o Paulo vai nos ensinar, que o corpo e a alma se reunirão no fim dos tempos. Agora, é desfeito o corpo mortal e nos é dado um corpo glorioso, quando Deus enxugará toda lágrima, como nós vemos Apocalipse 21. E a morte, então, será destruída para sempre. Já não se morrerá, já não haverá choro, nem ranger dos dentes. Deus será tudo e todos. Que bonito a gente ter essa fé, que bonito a gente perceber que, então, a reflexão final é que, embora o corpo ele esteja em processo de desligamento, a alma, então, digamos assim, até de forma poética, ela está embarcando em sua maior aventura, embarcando numa vida plena, uma vida que continua por causa desse encontro com o Criador, mergulhar na vida eterna. E nesse sentido, então, meu irmão, minha irmã, a gente deveria ter o medo da morte diminuído. Aliás, não deveríamos temer nada com relação à morte, não deveríamos mais ter medo da morte, porque quando nós a encaramos, não como um buraco negro, não como o fim de tudo, mas quando nós encaramos que a morte não é nada, isso é talvez uma porta estreita que a gente deve se passar,
mas que se abre para a eternidade, para a luz eterna, para o coração de Deus, para a vida em Deus. É por isso que estava meditando e encontrei consolo, força e algumas orações católicas, da tradição ou não, que podemos lembrar na hora da morte, que expressa a esperança, as últimas palavras talvez, como é importante, né? Eu lembro, por exemplo, a irmã Miriam, quando ela estava, antes de partir, uma frase que nunca saiu do meu coração, quando ela dizia: se amanhã eu acordar, Deus está comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. Que bonito. Isso é uma oração que realmente reflete, reforça a esperança de uma vida em Deus. E a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela desenvolveu práticas, desenvolveu orações específicas para confortar o moribundo, a pessoa que está partindo, confortar a sua família. E eu estava vendo as orações mais tradicionais que a gente pode encontrar, que expressa essa confiança na misericórdia de Deus. E, sobretudo, quando pedimos a intercessão da Virgem Maria, lembro da oração mais tradicional e forte que nós rezamos, a Ave Maria, quando a gente sauda Nossa Senhora, como fez o anjo, como fez Isabel, como a gente aprendeu na própria palavra de Deus, e depois a igreja ensina: livrai-me agora e na hora da nossa morte. Olha que prece bonita para que a gente tenha esse encontro de Deus. A Ave Maria, ela, no entanto, é uma oração muito comovente. É uma oração que frequentemente incluída até dos rituais para os enfermos. Quando a gente vai fazer o ritual do enfermo, a gente termina com a oração da Ave Maria, que essa ejaculatória perfeita, uma prece por cura, que pode rezar a qualquer momento da vida, mas sobretudo no momento da agonia, ou principalmente, sobretudo, logo após o falecimento. O que fazer assim que você... Dom Fernando, nunca esqueço, Dom Fernando, ele falava sempre, antes da sua partida, ele falou: quando chegar a notícia da minha morte, não faça nada, reze uma Ave Maria. Que bonito. É a certeza de que estamos pedindo para Nossa Senhora nos livrar agora e na hora da nossa morte. Não há uma oração mais comovente que essa. Por isso é incluída nos rituais. E a oração católica para a morte, essa oração invoca a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão de Jesus. Também tem Jesus, Maria e José, que formam a Sagrada Família, que são considerados, por exemplo, um modelo de uma boa morte, pois a tradição nos ensina que José, ele teria morrido na presença de Jesus e na presença de Nossa Senhora. É a boa morte. Não precisa sentir presença maior do que a presença de Jesus e a presença de Nossa Senhora. É a boa morte. E aí a gente aprendeu: Jesus, Maria e José, vos dou o meu coração e a minha alma. Jesus, Maria e José, assisti-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, expire a paz convosco a minha alma. Que bonito. Cada oração de entrega, cada oração de misericórdia que a gente busca se fortalecer. Inclusive, falando da misericórdia, a misericórdia divina, a divina misericórdia, muitas vezes a coroa da divina misericórdia é rezada na hora da morte. Eu já vi muitas vezes, que bonito, a Legião de Maria, seguida, e seguido, logo seguinte, a jaculatória extraída dessa devoção que expressa a confiança total que nós rezamos geralmente todos os dias na hora da misericórdia. Ó sangue, ó sangue e alma que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, não sei se você consegue
refletir sobre essa oração. Não sei se você consegue entender, analisar, meditar, aceitar que essas orações transformam o momento final nesse ato de entrega, nesse ato de encontro, porque elas nos lembram que a morte, meu irmão, minha irmã, na nossa fé, ela deve ser um expirar em paz, um momento de mais alegria, confiando a alma aos cuidados de Jesus, por intercessão de Maria e José. É o último ato de amor, de confiança, da certeza de que a misericórdia de Deus é um mar que afoga qualquer desespero, qualquer pecado, qualquer dor, qualquer sofrimento. Deus é maior do que qualquer medo. Deus é maior do que qualquer pecado. Deus é Deus, Deus é tudo. E nós devemos, nessa hora, estar confiantes, preparados, ansiosos, desejosos para o encontro com Deus. Não percamos nunca a esperança. E nós vamos sempre pedir que Nossa Senhora nos ajude. Que Deus, nosso Pai, venha em socorro de nossa misericórdia. E vamos, no próximo encontro, se você puder e quiser participar conosco, já vai divulgando, nós vamos refletir justamente o último instante de Jesus, lá no alto da cruz, o poder daquela despedida do alto da cruz, daquele momento, da última agonia, do último instante, aonde no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33 a 39, nós vamos ver tudo o emocionante, cheio de esperança, naquela cortina rasgada que Jesus entrega a sua alma ao Pai. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. E então, até a semana que vem, para a gente meditar o momento da morte de Jesus na cruz. Fechando assim, então, essa reflexão que eu abri hoje. Muito obrigado pela presença. Gostaria de acender a vela, Michel, a nossa vela. Ainda dá tempo ainda de dar um oi para alguém que a gente não conseguiu. Temos aí uns 2 minutinhos aí. E agradecer você que está aqui conosco desde o início. Agradecer você que sempre está conosco através da Conexão Católica, através da Rádio Santa Rita de Cássia, sobretudo e principalmente através do YouTube. Muito obrigado, que Deus seja louvado pela sua vida. Vamos então acender a nossa vela, pedindo ao Espírito Santo de Deus que mande um raio de luz para fortalecer, para consolar a vida daqueles que choram entristecidos. Lembro-me, de um modo especial, as pessoas cujas exéquias eu fui no cemitério recentemente, rezar pela passagem, pela família. Lembro de um modo muito cheio de carinho e de esperança daquela mamãe que perdeu a sua filha pelo suicídio e de todos os outros que ainda choram entristecido a dor da separação. Que o mesmo Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, fortalecer e animar a vida de todos. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã.
Deus seja louvado pela sua vida. Aonde chegar esse vídeo, esse programa, chegue também as bênçãos de Deus na sua vida, seus projetos, seus sonhos, sua família, suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe o link do programa de hoje com seus contatos, seus amigos. Fique em paz. Até a semana que vem. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo